Acredito que todos aqui anseiam por um mundo completamente justo. Um mundo onde reine a justiça. Creio, inclusive, que alguns, talvez muitos, dependendo do caso, dos nossos esforços, são voltados para este fim, de termos um mundo mais justo, ou um mundo plenamente justo. Creio ainda que muitas das frustrações e decepções e tristezas que temos na vida são causadas, são provocadas pela injustiça, pelo fato de neste mundo não reinar a justiça. Mas a palavra de Deus tem prometido em vários textos que um dia a justiça vai prevalecer nesse mundo. Que um dia a justiça há de reinar plenamente neste mundo. E isso será feito através do servo do Senhor, o Messias. Ele estabelecerá completamente a justiça no mundo. Um dos textos que apresenta isso de forma contundente é Isaías 42, 1 a 4. Esse texto de Isaías 42, 1 a 4, pertence a uma seção maior que vai até o verso 9, que é um cântico chamado um dos cânticos do servo do Senhor, que aparecem no livro de Isaías. Nós, hoje pela manhã, trataremos dos versos 1 a 4, e nos cultos vespertino e noturno, abordaremos os versos 5 a 9. Leremos todo o texto, os versos 1 a 9, de Isaías 42, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e necessitamos da assistência do Teu Espírito Santo para entendê-la e vivê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um dia a justiça reinará nesse mundo, por causa da obra do servo do Senhor, o Messias. Ele estabelecerá a justiça. E com base nos primeiros 4 versículos, eu quero destacar
3 características deste servo do Senhor. A primeira é que ele é o escolhido, sustentado por Deus e que satisfaz a Deus. Este servo do Senhor que vai estabelecer a justiça no mundo é alguém escolhido por Deus, sustentado por Deus e que satisfaz a Deus. Como mencionei, nós temos aqui o que os comentaristas consideram o primeiro de 4 cânticos do servo do Senhor neste livro de Isaías, especialmente nessa segunda parte de Isaías, de 40 a 66, que Isaías dirige suas profecias a um povo que viveria ainda no futuro, em relação a quando ele profetizou. Profecias de conforto, de consolo, que ele dirige aos que estariam exilados na Babilônia. E neste bloco de 40 a 66, nós temos 4 cânticos do servo do Senhor. 4 cânticos que anunciam o servo do Senhor. Primeiro é este, 42, 1 a 9. O segundo, 49, 1 a 13. O terceiro, 50, 4 a 11. E o quarto, um texto, inclusive, que nós já memorizamos anos passados aqui na igreja, que é 52, 13 a 53, 12. Nesse primeiro cântico, nós temos 2 estrofes, marcadas pelo assunto. O assunto geral é o servo do Senhor, mas marcada também pela a direção do falante. Na primeira estrofe, os versos 1 a 4, nós temos Deus falando para as pessoas, apresentando o servo do Senhor. Deus fala sobre o servo. Deus diz: eis aqui o meu servo, e aí ele anuncia o servo. O versículo 5 funciona aí como uma espécie de dobradiça, fazendo a ponte que é dito sobre Deus, se fala sobre Deus, assim diz o Senhor e o que Deus fez. E nos versos 6 a 9, nós temos uma explicação mais detalhada do servo e de sua tarefa, e agora é Deus falando com o servo. Na primeira estrofe, ele apresenta o servo às pessoas que estão ouvindo, e na segunda estrofe, ele fala diretamente para o seu servo. Aí começa com a expressão eis. Vocês têm me escutado várias vezes explicar esta expressão, que ela aparece muitas vezes na Bíblia e nessa parte de Isaías também, que é um recurso retórico, um recurso também literário, que os autores utilizavam para enfatizar algo, para chamar a atenção, para fazer com que os leitores ou ouvintes pudessem ver o que eles estavam escrevendo através dos olhos dele, através dos olhos do falante ou do escritor. Se fosse eu apresentando uma coisa, seria como se eu dissesse: eis o piano, ou vejam o piano. Eu estaria chamando a atenção de vocês que voltassem o olhar de vocês para o piano. Mas quando se está escrevendo ou falando de algo que ainda vai acontecer, ele chama a atenção e pede que os ouvintes ou leitores despertem sua imaginação para, na imaginação, enxergar, ver, visualizar aquilo que o autor ou orador está comunicando. Serve também para marcar inícios e términos de sessão, especialmente aqui. Você viu que no capítulo 41, no verso 24, ele termina uma sessão começando com a palavra, com esta expressão eis. Depois também ele vai concluir ali no verso 29, eis. E esta sessão começa e termina, esse cântico 42, 1 a 9, começa e termina com esta chamada de atenção.
Aqui ele usa um outro recurso retórico e literário dos escritos da época, não só da escritura bíblica, mas ali do Oriente Próximo, que era chamado de inclusio ou de moldura, que servia para estabelecer o início e o final de uma determinada sessão, funcionando como uma moldura no quadro, marcando os limites do texto, como se o autor quisesse dizer: aqui começa e aqui termina esta sessão do texto. E você percebe que nesta primeira parte, nesse primeira estrofe, 3 vezes é dito que o servo estabeleceria a justiça. Aí na minha versão aparece a palavra direito. Verso 42, 1, promulgará o direito. Verso 3, promulgará o direito. E verso 4, até que ponha na terra o direito. Esta é a ênfase dele nesta estrofe, anunciando, apresentando o seu servo e dizendo: eis aqui o meu servo, vejam o meu servo. E ele vai estabelecer o direito na terra. Ele vai anunciar o direito na terra. Ele não vai terminar sua missão até que ele concretize o seu projeto de instalar na terra o direito, instalar na terra a justiça. Então, este servo é escolhido, sustentado e satisfaz a Deus. Ele é o servo. A palavra servo poderia ser usada em vários sentidos ali no Antigo Testamento. Poderia ser usada com a ideia de um escravo, de alguém que não era dono de sua própria vida, que a sua vida pertencia a outra pessoa e que assim a sua vida era dependente e determinada pela outra pessoa. Então, essa era uma ideia da palavra servo. Poderia ser também um subordinado ou um vassalo de um rei. Então, era alguém que se colocou a serviço de um rei ou foi recrutado para servir um rei, sendo seu subordinado, estando sob suas ordens. Mas poderia também falar de oficiais, pessoas que estavam servindo na categoria de um oficial. E dentro destes usos havia, no contexto do mundo antigo, um servo especial, que era o enviado pelo rei, representando o rei com plenos poderes para o rei. Por exemplo, se um rei queria enviar uma mensagem a outro rei, ele então chamaria um dos seus oficiais e o incumbiria desta missão e lhe daria esse título de seu servo. Ele era o representante autorizado deste rei para cumprir esta missão junto ao outro rei, tendo os plenos poderes deste rei. Isso é, o que ele falasse, o que ele fizesse na presença do outro rei, estaria garantido pelo rei que o enviou. É neste sentido, creio eu, que a palavra é usada aqui para servo do Senhor. Várias pessoas no Antigo Testamento foram chamadas de servo do Senhor. Pessoas que foram escolhidas para cumprir uma missão, como Moisés, Josué, Elias, entre outros, foram chamados por Deus de meu servo Moisés, meu servo Davi, ou de servo do Senhor. Várias pessoas, entre elas algumas, como essas 3 que eu citei, Moisés, Josué e Davi, que sinalizavam para a vinda do Messias, que apontavam para o supremo servo do Senhor. Seriam como fotografias de um futuro, fotografias que apresentavam o grande servo do Senhor que viria. Na linguagem bíblica, a gente chama de tipos. Eles tipificavam o grande servo do Senhor que viria. Moisés, Josué, Davi, entre outros, eram servos do Senhor. Mas ainda não eram servos do Senhor
perfeito, mas apontavam, sinalizavam, prefiguravam ou pressagiavam aquele servo futuro que viria, que era o Messias. E é este servo que está sendo anunciado aqui. Quando você lê com atenção esta parte do livro de Isaías, de 40 a 66, você vai ver que a expressão servo do Senhor é usada para o povo de Israel como um todo, como apareceu no capítulo 41, que nós já tratamos, verso 8. Mas tu, ó Israel, meu servo, ou servo meu, que eu escolhi, que eu sustenho. Então, as mesmas expressões que são usadas nesse 42:1 são usadas também para o povo de Israel e em vários outros textos aqui dessa parte de Isaías. São usadas no plural, servos do Senhor ou meus servos, para os fiéis do povo de Israel que clamavam a Deus e para os profetas de Deus. Mas ela é usada também, como aqui nesse texto, para um indivíduo, não para todo o povo, mas para uma pessoa, um indivíduo. E qual a maneira de nós relacionarmos a expressão que é dirigida, que trata de todo o povo de Israel, que é coletiva, e relacionar isto com a expressão ou o sentido que trata de uma pessoa. Há na Bíblia, e você vai perceber no decorrer das Escrituras, a ideia de que um indivíduo pode representar a coletividade. Isso aparece desde Gênesis 3,15. Você lembra desse texto, quando Deus, dirigindo a serpente, após o pecado do homem, diz: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência da mulher, e o descendente da mulher esmagará a tua cabeça. Já ali aparece a palavra descendente ou descendência, com um sentido coletivo, toda a descendência, mas com um sentido também individual. Um descendente da mulher, que representa toda a descendência da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente, iria vencer Satanás. Gênesis 12, quando Deus chama a Abraão, Deus prometeu a Abraão que através da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. E quando a gente vai para Gálatas, o apóstolo Paulo diz que essa descendência era um descendente, o Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é, tem o povo, tem a descendência, mas alguém dentre o povo, um indivíduo dentre o povo, representa o povo todo. E este é o conceito que aparece também relacionando a expressão servo do Senhor, quando aplicada ao povo de Israel e quando aplicada ao Messias. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, era de Israel. Era daquele povo que coletivamente era o servo do Senhor. Mas o Messias era o servo por excelência, era o servo perfeito. E ele então simbolizava todo o povo de Israel. A gente pode achar estranho esse conceito, mas a gente pratica diariamente na nossa vivência. Suponha que o presidente do Brasil vá fazer uma visita a outro país e lá haja um desentendimento e ele declare guerra àquele outro país. Quem foi que declarou guerra? Foi o presidente, mas também foi o povo brasileiro. Por quê? Ele é o representante do povo brasileiro. Quando a seleção brasileira joga e ganha, você vibra como se fosse
Você nem lá pisou. Eu acho que nenhum dos jogadores nem te conhece. Não é verdade? Você não vai ganhar 1 centavo. Eles vão ganhar fortunas, mas você não vai ganhar 1 centavo. Mas você vibra e você diz: nós vencemos, nós ganhamos. Não é assim? O que é isso? É exatamente essa ideia de representatividade. Um ou uns poucos representando muitos. É uma ideia não apenas da Bíblia, mas é uma ideia da vivência, por uma razão. Nós somos uma raça, certo? Nós descendemos de uma pessoa, formamos uma raça. Então estamos todos unidos, de maneira que o que alguns fazem afeta todos. Se você foi criado numa família, por exemplo, e seus pais tomaram algumas decisões, e essas decisões, eu vou dizer que determinaram, não apenas influenciaram, não, determinaram quem você é hoje. Se quando você fosse pequeno, seus pais tivessem tomado a decisão de ir morar no Japão, você seria uma pessoa diferente? Seria. Você teria casado com uma pessoa diferente. Então, os filhos que você tem, você nem teria. Você teria outros filhos, mas esse você não teria. Você teria casado com uma pessoa diferente. Concorda comigo? Então, é essa ideia de representatividade, porque somos uma raça. Então, o que um líder, o que um antepassado faz, ele faz em nome e representando um grupo maior, dependendo da influência dele. Então, no caso é aqui, o servo do Senhor é o Messias, que age representando todo o povo de Israel. Mas este servo do Senhor, ele diz: eis, vejam o meu servo. O meu servo também é o escolhido de Deus, o meu escolhido. Alguém que Deus escolheu, alguém que Deus selecionou. Esta palavra, inclusive, no Antigo Testamento é usada apenas para escolhidos de Deus. Ela não é usada para escolhidos de outras pessoas, mas apenas para escolhidos de Deus. E metade das vezes que ela aparece no Antigo Testamento está nessa seção de Isaías. Então ela é o escolhido de Deus, novamente. É tanto o povo de Israel, como é o servo do Senhor, o indivíduo. E aí as duas ideias, novamente, de uma coletividade que é representada por um indivíduo. Fora de Isaías, ela é usada para o rei Davi, para o Messias e para Moisés. Este servo do Senhor que é escolhido, será sustentado pelo Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, isso é, a quem eu seguro pela mão e o mantenho firme, e o sustento com firmeza. Essa mesma promessa havia sido feita para todo o povo de Israel, ali em 41:10, que eu mencionei há pouco, quando Deus chama o povo de Israel de meu servo e diz: eu te sustento. Inclusive nós cantamos esse hino várias vezes quando pregamos naquele texto, a igreja cantou. Então o Senhor está dizendo agora para esse indivíduo, para este servo escolhido, ou está apresentando ele dizendo quem ele é. Ele é o servo do Senhor, que o Senhor escolheu e que o Senhor sustenta, que o Senhor mantém firme, que o Senhor não vai deixar com que ele se abata ou se desanime. Ele vai manter esse servo sem que ele perca as forças. Mas além de ser o servo escolhido que Deus sustenta, também é alguém que diz: no qual a minha alma se compraz. A ideia é: no qual eu tenho uma imensa satisfação. Esse aqui é o meu servo que eu sustento, o meu escolhido,
que é o querido da minha alma, aquele que eu amo e me deleito nele, aquele para quem quando eu olho eu abro um sorriso, eu estou plenamente satisfeito. Quando eu vejo o meu servo, eu então sorrio, porque nesse aqui eu tenho um alto grau de prazer e satisfação. Eu coloquei nele o meu espírito, isso é, eu o ungi, eu o capacitei. A ideia de colocar o espírito era para alguém que era ungido por Deus, alguém que recebia o Espírito de Deus, recebia a unção de Deus para desempenhar uma missão. A palavra Messias, que é da língua hebraica no Antigo Testamento, que foi traduzida na língua grega do Novo Testamento como Cristo, Messias é igual a Cristo, e ambas significam ungido, aquele que foi ungido, aquele que Deus escolheu e capacitou com o seu Espírito para que ele desempenhasse uma missão, como Moisés, os sacerdotes, os profetas, os reis de Israel. Todos foram pessoas que Deus escolheu e Deus ungiu, colocando o seu Espírito nestas pessoas para que elas desempenhassem, para que elas cumprissem uma missão determinada por Deus. Então é isso que Deus está dizendo aqui quando apresenta o seu servo. Eis aqui o meu servo, a quem eu vou sustentar, vou manter firme. Ele é o meu escolhido, ele é aquele que eu escolhi, que eu selecionei e no qual eu tenho um grande prazer, uma grande alegria, que eu amo de uma forma especial. E eu o ungi com o meu espírito, eu o capacitei com o meu espírito, eu o habilitei, eu coloquei sobre ele o meu espírito para que ele cumpra uma missão. E qual é esta missão? Promulgar o direito para as nações, promulgar o direito para os gentios. A palavra, que na minha versão foi traduzida como direito, é a palavra também traduzida em outros lugares como justiça. E é uma palavra muito rica, muito versátil nas suas acepções. Elas podem falar de uma ação de justiça, isso é, de fazer justiça, tomar uma decisão justa, de alguém que é rei, ou governo, ou juiz, e que ele toma uma decisão, e quando ele toma essa decisão, que ela é justa, ele está fazendo o direito, isso é, ele está fazendo justiça. Mas pode também significar as leis, as decisões judiciais. Então, um juiz toma uma decisão fazendo justiça. E a partir do momento que aquele juiz tomou aquela decisão fazendo justiça, aquela decisão daquele juiz acaba servindo também, tem alguns advogados aqui, né? Podem confirmar, ela acaba se tornando também lei, princípio que vai servir para julgar outros casos. Então, é essa acepção da palavra na Bíblia também. Então, a decisão de um juiz, mas essa decisão sendo confirmada se torna lei, se torna uma decisão judicial que agora virou estatuto, virou lei. Também aparece nesse sentido várias vezes, eu diria que a maior parte das vezes. E aí se torna o costume, o modo das pessoas agirem. Algumas vezes a palavra foi traduzida assim, como costume, isso é, uma decisão foi tomada por uma autoridade, essa decisão foi ratificada, foi confirmada e se tornou uma lei, algo a ser seguido, e com todo mundo seguindo, ela acabou se tornando um costume, um modo das pessoas agirem, um modo das pessoas se comportarem. Aqui está falando que ele vai promulgar a justiça. Então ela tem três dessas acepções aqui. A ideia de
o Messias vai revelar, vai trazer as decisões judiciais de Deus, isso é, vai revelar a lei de Deus, vai revelar aquilo que, segundo Deus, é o direito, é o correto, é o que é justo. Ele vai fazer isso, mas também ele vai julgar, ele vai chegar e, de acordo com essa lei, ele não apenas vai anunciar a lei, mas vai julgar, vai dizer: você está certo, você está errado, você está justificado, você está condenado. E em terceiro lugar, ao fazer isso, ele vai corrigir as injustiças do mundo e vai estabelecer a justiça, vai estabelecer o que é direito no mundo. Podemos manter a esperança de justiça. No momento, talvez individualmente, e com certeza coletivamente, nós temos sofrido muitas injustiças. Você pode recordar sua vida, talvez desde criança, quando várias vezes você foi injustiçado, você sofreu injustiças, algumas vezes até dentro de casa mesmo, né? Foi disciplinado, mas você não era o culpado, era outro, seu irmão é que era o culpado, mas aí a sua mãe ou o seu pai não quis nem saber, disciplinou logo todo mundo e você foi no bolo. Foi uma injustiça, talvez até você carregue isso, essa mágoa no coração ainda hoje, certo? Mas se não foi em casa, na escola, ou na vida, na sociedade. E em algum sentido a gente até se acostuma com isso. A gente até passa a ser apático diante das injustiças. Tal é o número de injustiças que há no mundo. Mas um dia, o servo, o escolhido de Deus, sustentado por Deus, que satisfaz a Deus, e habilitado pelo Espírito de Deus, vai estabelecer a justiça aqui. Todas as injustiças serão corrigidas. Vale a pena esperar pela justiça de Deus. Vale a pena confiar em Deus para estabelecer a sua justiça. Porque Ele, o Messias, vai fazer isso. Vai estabelecer a justiça no mundo. A justiça será realizada por Deus. Inclusive, quando Deus escolheu Abraão e sua descendência, lá em Gênesis 18, 19, Deus diz que escolheu a descendência de Abraão, Abraão e seus descendentes, para que eles ordenassem a justiça no mundo. E isso será cumprido através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Ele vai ser aquele que vai estabelecer a justiça no mundo. Mas também nós devemos lembrar que a justiça será plenamente realizada apenas por Deus através do seu Messias. Não podemos ser ingênuos de achar que algum governo humano vai ser plenamente justo. Não vamos ser ingênuos, não vamos ser utópicos, devemos lutar por justiça aqui, mas não carregue a utopia, o sonho ingênuo de que governos humanos irão estabelecer uma justiça plena na terra. Não vão. Não vão por duas razões. Não vão porque não podem, e não vão porque não querem, ok? Não podem, não tem como. Como é que alguém, um ser humano limitado, pode garantir 100% de justiça? Os pais aqui, que criam uma família aí de 2, 3, quando muito 4, 5 filhos. Algum pai ou mãe pode garantir: na minha casa eu garanto absoluta justiça? Pode garantir? Dentro de casa só, vejam, não estou extrapolando, dentro de casa. Que um irmão não seja injusto com o outro, pode garantir isso? Não pode. Se você não pode garantir a justiça,
dentro da sua casa. Imagine que um prefeito vai garantir numa cidade, um governador num estado, um presidente num país. Como é que vai? Não vai. Não pode. Mas há um segundo fator. Não querem. Porque se você prestar bem atenção, você quer a justiça sim, até que ela não lhe prejudique. Ok? Quando você bate o carro e você é o culpado e o prejuízo é grande, você gostaria que um jeitinho fosse dado. Não é assim na maioria dos casos? Quando somos nós que devemos pagar pela justiça, qual é a nossa tendência? É dar um jeitinho. Então, nós nem podemos garantir justiça plena e muitas vezes nós não queremos. Porque se todo mundo fosse justo, a gente também teria que ser. E aí nós teríamos alguns prejuízos que nós não desejaríamos ter. Então não carregue a ilusão de que algum governo humano, algum sistema político, algum partido, seja lá de que direção for, algum movimento humano vai estabelecer a justiça na terra. Não vai. Somente o governo do Messias, somente o servo escolhido por Deus estará estabelecendo a justiça aqui. E isso mostra o contraste do Messias, do servo do Senhor, com os ídolos. Lembra que no capítulo 41, ele vem falando dos ídolos, e aqui nós temos a ligação, tanto com a palavra eis, ou vejam, verso 24, como em contraste do servo do Senhor escolhido com os ídolos. No verso 24 é dito que os ídolos são menos do que nada, não realizam nada. Não realizam justiça. Você não pode esperar que um ídolo realize justiça. Ele não pode, ele não faz nada. Mas além disso, ele é abominação. Enquanto o servo do Senhor é satisfação para o Senhor. Os ídolos são abominação. E no verso 29 diz que eles são vazios, vácuo apenas. E o servo do Senhor tem o Espírito do Senhor. Quando nós confiamos a nossa esperança de justiça nos homens, em política, em partidos, nos nossos próprios recursos, nós estamos confiando em ídolos que não têm esse poder. Somente o Senhor, o Messias, o escolhido, realizará um mundo plenamente justo. A linguagem aqui que Deus usa é da apresentação de um rei, como Samuel quando apresentou Saul em 1 Samuel 9,17. Eis aqui o escolhido do Senhor. E aqui Deus está fazendo a mesma coisa quanto ao Messias. Primeira característica, o servo do Senhor. É o eleito, sustentado por Deus, ungido por Deus e que satisfaz plenamente a Deus. Mas a segunda é que o servo do Senhor executará a sua missão com mansidão. Não gritará, não levantará a sua voz, não fará ouvir na praça a sua voz. A cana quebrada ele não esmagará, e a torcida que fumega ele não apagará. Realizará com verdade o direito. A ideia aqui é que o Messias vai fazer o seu serviço sem ostentação, sem autopromoção. Todos os movimentos, ou quase todos eu devo dizer, movimentos humanos que lutaram por justiça, fizeram revoluções, não é? E revoluções que mataram muita gente, não é assim? Estude a história e você vai ver. Quase todos os movimentos humanos que tiveram a ideia de estabelecer um reino justo na terra,
motivado ou por política ou por religião, fizeram uso de revoluções, fizeram uso de armas, mataram gente, fizeram grandes propagandas, grandes movimentos. O Messias não, o servo do Senhor não. Ele não vai sair gritando, levantando sua voz nas praças, se autopromovendo. Ele não vai usar de revoluções. Não será uma missão cheia de pompa. Não será uma missão com um poder aparente. Não. Uma missão simples e séria. Isso aqui tem muitas implicações para o povo de Deus. Muitas. Para a maneira como nós fazemos o trabalho de Deus. O mundo aprecia ostentação. Isso é óbvio. Eu não preciso explicar isso para vocês. Ok? O mundo aprecia ostentação. E é incrível como nós, povo de Deus, entramos nessa, ao fazer o trabalho de Deus. Queremos muita publicidade, queremos muita promoção, queremos muita ostentação, e até achamos que só vai ser eficaz se tiver isso. Se não tiver isso, não tem como ser eficaz. Não tem como dar resultado. A obra messiânica do servo do Senhor, não. Ele vai fazer a sua obra de modo simples, mas de modo sério. Sem se autopromover, sem querer ser destaque, sem posar de estrela. Não. Ele é servo. Ele tem uma missão. Ele quer aparecer para uma pessoa, para aquele que o enviou. Pronto. Ele quer a aprovação de uma pessoa, daquele que o enviou. Pronto. Isso o Senhor Jesus Cristo deixou claro no livro de João, que nós estudamos há algum tempo atrás. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando as pessoas, até sua mãe, tentou pressioná-lo para fazer algo, ele diz: a minha hora ainda não chegou. Eu sigo outra agenda. Eu sigo a vontade do meu Pai. Eu só admito pressão daquele que me enviou. O povo de Deus precisa aprender com o seu Deus, com o servo do Senhor, com o Messias isso. Nosso papel não é de autopromoção, nossa missão não é de nos promovermos, de fazermos revoluções, de saindo por aí gritando, querendo mudar o mundo, querendo à força mudar as pessoas. Não é nosso papel. Nosso papel é proclamar a palavra de Deus de modo simples e sério. Esse é o nosso compromisso. E é através desta palavra que Deus faz a mudança. E é através desta palavra que Deus vai promulgar o direito. Sem ostentação, sem autopromoção, mas com mansidão para com os fracos e rejeitados. Não esmagará a cana quebrada. A cana era um caniço, é um pedaço de madeira frágil, que ela em si, o caniço em si já não servia para muita coisa. Você não poderia usar um caniço como bengala, por exemplo. Por quê? Se você fosse se apoiar, ele quebrava, certo? Ele tinha funções muito limitadas. E sendo um caniço quebrado, serve para quê? Absolutamente nada. Mas o Messias, quando chegasse, ele não iria esmagar a cana quebrada. Ele não iria pegar aqueles que a sociedade considera como inúteis, como fracos, como sem serventia, e botar de lado e acabar de esmagar e dizer: você não serve para nada. Eu não quero você no meu reino. Nem vai apagar a torcida que fumega.
A palavra torcida aqui não é o que comumente usa na nossa linguagem, né? Mas é um pavio de lamparina, um pavio feito de um linho especial. Então esse linho era retorcido, depois ele era fiado, e ele se tornava então um pavio que era colocado num vaso com óleo, embebido de óleo, e aceso para iluminar. Mas no caso, uma torcida que fumega, ou um pavio que fumega, é um pavio que já está sem luz, está apenas soltando fumaça, está apenas fumegando. Um pavio que também já perdeu a sua utilidade. E diz que o servo do Senhor não... você... deixa eu apagar você de vez. Não. Ele não vai fazer isso. O servo do Senhor, o Messias, vai tratar com mansidão os fracos e os desprezados. Quando os homens tentam estabelecer justiça, eles tiram os fracos do meio do caminho. Eles acabam com aqueles que não servem. Novamente, estude a história e você vai ver isso. Em qualquer revolução, ou você cerra fileiras com as ideias dos líderes da revolução para ajudá-los, ou você é esmagado pela revolução, seja ela qual for, em qualquer direção, qualquer espectro político. O Messias não. O Messias não vai agir assim com os fracos, com os rejeitados, com aqueles já sem força, com aqueles já sem utilidade. Ele não vai agir desta maneira. O poder do Messias é através da graça. Com verdade, ele promulgará o direito. A palavra verdade tanto significa a fidelidade de Deus, como a graça de Deus agindo. Ele vai estabelecer o direito com graça. O Messias, o servo do Senhor, há de estabelecer a justiça no mundo. Este servo é o escolhido de Deus, sustentado por Deus, que satisfaz a Deus e ungido por Deus. Mas ele também executará a missão com mansidão. Mas em terceiro lugar, o servo executará a missão com sucesso. Ele não desanimará, nem se quebrará. É interessante aqui que Isaías usa as mesmas palavras ali de fumegar, que aqui é traduzido como desanimar, e quebrar, que ele já usou para cana quebrada. O Messias vai ajudar os quebrados, não vai desprezar os quebrados, mas ele mesmo não vai se quebrar. O Messias não vai destruir aqueles que já estão sem força, que já estão desanimados, que já estão quase apagados, como uma torcida, como um pavio que já está só soltando fumaça. Ele não vai acabar de destruir estas pessoas, mas ele mesmo não vai desanimar. Ele não vai desanimar diante da oposição. Ele é ungido pelo Espírito do Senhor. Ele tem a força do Espírito Santo, os recursos do Espírito Santo para enfrentar as oposições, para não deixar-se abater, quebrar ou desanimar. Além de mansidão para com os fracos e desprezados, ele vai ter a firmeza e a tenacidade necessárias para completar sua missão. E é dito, e ele não vai desanimar, ele não vai quebrar, até que ponha na terra o direito, até que instale na terra a justiça de Deus. Podemos ter certeza do sucesso desse governo do servo do Senhor,
do governo do Messias. Nenhuma oposição vai dobrá-lo. Nenhuma oposição vai desanimá-lo. Nenhuma oposição vai forçá-lo a desistir. Nenhuma oposição vai barrar os seus projetos. Não. Sem desanimar, sem se deixar quebrar, até que Ele estabeleça na terra, até que Ele coloque na terra o que é direito e o que é correto. É por isso que a esperança das nações está nele. As nações da terra, as terras do mar, isso é, os pontos remotos da terra, aguardarão o seu ensino, aguardarão a sua doutrina. Esta é a esperança para as nações. Não se trata de uma revolução política, militar, de uma mudança de sistema político, de uma mudança de governo. Não se trata disso. Se trata da vinda do servo do Senhor, do Messias. Essa é a esperança das nações. Esta é a esperança dos povos. É nisso que nós devemos esperar. Isaías já havia dito isso lá no capítulo 2, verso 3. Quando anuncia o reino messiânico, ele diz que muitas nações irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos por suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. As nações vão esperar no ensino de Deus, na lei de Deus. O Novo Testamento claramente afirma que este servo, escolhido por Deus, sustentado por Deus, que é a plena satisfação de Deus e ungido por Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver algumas referências que demonstram isso. Abra para o texto do batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, ou Marcos 1:11. Vamos ler o de Mateus 3, 16 e 17. É o texto que Jesus vai dar início ao seu ministério público. Então ele vai até João Batista para ser batizado, e ele diz, e João Batista então reconhecendo diz: não, aqui é o Senhor que deve me batizar, e não eu batizar o Senhor. Aí Jesus responde: não, vamos fazer assim, para que se cumpra toda a justiça. Eu vim estabelecer a justiça, e vamos começar por aqui. Vamos cumprir toda a justiça. E Jesus foi batizado. E logo que saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o quê? O Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O que dizia Isaías 42:1? Que o Senhor colocaria sobre o seu servo o Espírito. Não é que Jesus não tinha o Espírito. Lembre-se que ele foi concebido pelo Espírito. Então, desde a concepção ele tinha o Espírito. Mas aqui é um sinal público. É a demonstração pública. Este aqui é o Messias. Este aqui é o servo do Senhor que Isaías falou. Para quem conhecesse o Antigo Testamento e tivesse olhos para ver, ficaria claro. O servo do Senhor, o Messias prometido lá por Isaías, chegou. Olha o Espírito Santo descendo sobre ele. Mas não apenas isso. Aí, uma voz dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para a linguagem grega, que era a linguagem do Novo Testamento, esse texto de Isaías 42:1, a palavra servo, foi traduzida para a língua grega por um termo que tanto pode significar servo, como pode significar filho. É uma palavra que tem os dois sentidos, servo e filho. Por quê? Mas por que os tradutores fizeram isso? Eu tenho uma teoria.
o servo do Senhor messiânico prometido seria descendente de Davi, o rei prometido. E quando Deus fez aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7, Deus prometeu para Davi que esse descendente de Davi seria considerado filho de Deus. Deus claramente diz lá em 2 Samuel 7, eu vou tratá-lo como meu filho. Creio eu que os tradutores estavam exatamente pensando nisso, que aquele texto de Isaías apontava para o Messias, descendente de Davi, e esse Messias era servo do Senhor, sim, mas também era filho do Senhor, era filho de Deus. E quando Mateus vai registrar a voz do céu, ele usa o texto traduzido. Esse é o meu filho amado, no qual a minha alma satisfaz. A segunda parte é exatamente como está lá em Isaías. Aquele em quem eu me comprazo, aquele em quem minha alma se deleita. Para aqueles que estavam na hora do batismo, que viram o Espírito Santo descer e que ouviram a voz, eles poderiam ter certeza. Esse aqui é o Messias prometido. Esse aqui é aquele que Isaías 42 falou. Olha o Espírito descendo e olha a voz repetindo o que Isaías 42 falou. Um outro texto, Lucas 9, no momento da transfiguração. A transfiguração foi aquele momento em que Jesus escolhe 3 discípulos, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, leva-os a um monte para dar a eles uma visão do Messias Rei. Porque na primeira vinda, o Messias veio em humildade, como servo. Não veio com o reino aparente. Mas Jesus havia prometido para os discípulos, dizendo, alguns dentre vocês não vão morrer antes de ver o reino na sua glória. E os 3 evangelistas interpretam isso como a transfiguração. Tanto é que após esta palavra, eles narram a transfiguração. E aí, Jesus pega esses 3, leva para o monte, e Jesus é transfigurado, é transformado, e ele fica cheio de glória. Ele manifesta a glória de Deus, e aí aparece também Moisés e Elias conversando com ele, e Pedro fica tão extasiado com aquele momento, falou, Senhor, aqui está bom demais, a gente não precisa mais sair daqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro está cometendo 2 erros aqui. Primeiro, querer ficar lá antes do tempo, querer o reino antes do tempo. Segundo, achar que o Messias, Moisés e Elias estão no mesmo patamar. E aí a voz do céu diz o seguinte, verso 35. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Verso 35. E dela veio uma voz dizendo, esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Novamente, Isaías 42, 1. Esse é o meu filho, o meu servo, o quem eu escolhi. É ele que vocês devem ouvir. Em outras palavras, Pedro, aqui você não tem que falar, você tem que ouvir. Quem dá as cartas, quem diz como vai ser, quem diz se é para ficar aqui ou se é para descer, é o meu filho. É ele quem dirige. Ele é o meu filho. Ele está acima de Moisés e de Elias. Então não tente fazer 3 tendas como se os 3 fossem iguais. Ele é o meu filho, o meu escolhido. E de modo mais contundente ainda, em Mateus 12, 18 a 21, fica claro que
O servo do Senhor de Isaías 42 é Jesus Cristo. Vamos ler do 15 até o 21 para entender o contexto. Certo? Mas Jesus, sabendo disto o quê? Que os fariseus conspiravam contra ele, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos o curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, que não fizessem propaganda. Por quê? Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aí o texto citado é: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Claramente, Mateus está nos dizendo que o servo prometido é o Senhor Jesus Cristo, que veio, enfrentou a oposição, enfrentou a morte, mas ressuscitou, não desanimou, chama a si os cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Veio chamar os pecadores, veio chamar os desprezados da sociedade, para restaurá-los, para consertar as canas quebradas, para avigar os pavios que já não têm mais força, que estão desanimados. E que um dia voltará para estabelecer a justiça na terra. Ele não entregou os pontos. Ele continua ativo e vivo e vai fazer prevalecer a justiça na terra. Quero concluir dizendo: vamos viver sem ilusão. Sem a ilusão de que algum governo humano, algum sistema humano vai fazer uma completa justiça na terra. Vamos tirar esta ilusão das nossas mentes. Completa justiça só no reino do servo do Senhor, só no reino messiânico. Vamos colocar isso em nossas mentes. Vamos viver sem desânimo por sua situação. Se você é considerado inútil, uma cana quebrada, uma lamparina que só solta fumaça, não tem mais força, não projeta mais luz, viva sem desânimo. O Messias, o servo do Senhor, é aquele que veio não para esmagar a cana quebrada, não para acabar de apagar aquele que já está se apagando. O Messias é aquele que restaura. O servo do Senhor é aquele que injeta ânimo. Vamos viver sem desânimo. Vamos viver sem decepção. Um dia, a justiça será instalada. Um dia, a justiça vai prevalecer. Então não permita que as injustiças que você sofre hoje lhe deixem decepcionado, ao ponto de não querer mais continuar andando com Deus, a ponto de não querer mais viver obedecendo a Deus. Nós somos muito propensos a isso. Nosso compromisso com Deus parece que dura o tanto que as pessoas que nós estimamos nos tratam bem. Quando alguém que nós estimamos, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, não demonstram para nós a devida consideração, sabe contra quem é primeiramente a nossa ira? Contra quem? Deus. A gente logo desobedece a Deus.
Talvez a gente não expresse isso, mas a gente logo fica magoado com Deus e vai desobedecê-lo, deixa de cumprir a sua palavra, porque outros foram injustos conosco. Com quem é o seu compromisso prioritário? Com quem é o seu compromisso principal? Em quem está a sua esperança para uma vida justa? É no seu marido? É na sua esposa? Nos seus pais? Nos seus filhos? Ou é no servo do Senhor, o Messias prometido? Em quem? É no seu emprego? É no seu sucesso profissional? Em quem está a sua esperança? Quando qualquer decepção da vida nos abate, a ponto de nos induzir à desobediência com Deus, somos idólatras. Não estamos adorando a Deus. Estamos adorando aquilo ou aquele ou aquela que nos decepcionou. Quando qualquer decepção da vida nos induz ao desânimo para com Deus e à desobediência a Deus, somos ou estamos sendo idólatras. Estamos marcando o nosso compromisso com Deus a partir da maneira como os outros nos tratam. E isso é o quê? Idolatria. Estou colocando outros no lugar de Deus. Então vamos viver sem decepção. As pessoas aqui serão injustas conosco, especialmente as mais próximas, irmãos, aquelas das quais nós mais esperamos. E exatamente porque nós mais esperamos delas, é exatamente por isso que elas vão nos decepcionar. De quem você não espera muita coisa, não tem até como lhe decepcionar. Por quê? Você já não espera nada mesmo da pessoa. Mas de quem você espera, vai te decepcionar. E muito, porque você espera. Mas viva sem decepção, sabendo que um dia o servo do Senhor vai instalar a justiça aqui. Ele vai fazer valer o direito. Então eu vou ver esperando nele. Ele é a minha esperança. Sem ilusão, sem desânimo, sem decepção, mas em quarto lugar, com uma mensagem a proclamar. Qual é a esperança das nações? Qual é a esperança das pessoas? É a nova eleição? É um novo governo? É baixar o preço da gasolina? É baixar o preço da carne? É acabar com a pandemia do Covid? Esta é a esperança? Qual é a esperança? O servo do Senhor, o Messias. Essa deve ser a nossa mensagem. Essa deve ser a nossa proclamação. Encontrou pessoas sem esperança? Você tem uma mensagem para estas pessoas. O Messias. Proclamar, anunciar. E pegando um gancho naquilo que ouvimos no final de semana passado. Ore. Para que isso que você aprendeu hoje, de que há uma esperança, você proclame para alguém, pelo menos para uma pessoa, durante essa semana. Há uma esperança para você, há uma esperança para o mundo. O servo do Senhor, o escolhido de Deus, um dia vai estabelecer a justiça na terra, com mansidão e com sucesso. Amém.